Imagine descobrir o que a Bíblia diz sobre a cremação dos mortos. Será que essa prática arrisca a perda da ressurreição para os crentes? Sabia que pela primeira vez na história, milhares de pessoas estão optando pela cremação em vez do sepultamento tradicional? E segundo especialistas, essa tendência continuará crescendo, podendo atingir até 70% dentro de uma década como a escolha preferida sobre o sepultamento usual. Isso nos leva à grande questão: os cristãos deveriam considerar ser cremados por suas famílias? O que os cristãos devem pensar sobre este assunto tão delicado, já que a ressurreição prometida na Bíblia está em jogo? Para responder a essas perguntas, este vídeo abordará 4 questões-chave. Mas primeiro, deixe um comentário dizendo se você autorizaria ou não sua própria cremação. Vamos às perguntas. O que é cremação? O que a Bíblia diz sobre a cremação? A cremação impede ou afeta a promessa do corpo ressuscitado? O que devo considerar antes de decidir ser cremado ou não pela minha família? Antes de começarmos, gostaria de pedir a você que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. A cremação é um processo pelo qual o corpo humano falecido é reduzido a cinzas. Como isso acontece? Antes da cremação, objetos metálicos como joias ou próteses são removidos do corpo, que é colocado em um caixão ou recipiente especial. Em seguida, o corpo é levado ao crematório, onde é colocado em um forno que atinge temperaturas extremamente altas, cerca de 1160 graus Celsius. Talvez você não saiba, mas esse processo não é imediato e leva várias horas. O corpo é submetido a calor intenso, os tecidos se decompõem e evaporam, restando apenas os ossos e fragmentos ósseos. Esses restos ósseos são então moídos em um pó fino conhecido como cinzas. Mas essas cinzas não são como as de um fogo comum. Elas são inodoras e não contêm carbono. Finalmente, as cinzas são recolhidas e colocadas em uma urna, e o que segue depende dos desejos do falecido ou de sua família: enterrá-las, espalhá-las ou mantê-las. A Bíblia diz em Gênesis 3:19: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, pois és pó, e ao pó tornarás. Este versículo enfatiza a nossa conexão com a terra e a mortalidade de nossos corpos. A cremação, em linha com essa ideia, representa um retorno a essa essência primordial. Quando um corpo é submetido ao fogo, ele gradualmente se decompõe em cinzas, lembrando-nos de nossa humildade e fragilidade. Em Eclesiastes 12:7, lemos: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Este versículo reforça a ideia de que, após a morte, nossos corpos retornam ao pó da terra, enquanto nosso espírito volta a Deus. A cremação pode ser vista como um processo que facilita esse retorno ao estado original do corpo. Além disso, a cremação ganhou popularidade devido a considerações ecológicas e mudanças culturais. Mais da metade dos americanos agora optam por esse método, reconhecendo sua eficiência espacial e menor impacto ambiental. Assim, no ciclo de vida e morte, a cremação se torna um eco de nossa origem e destino. Do ponto de vista científico, a cremação é considerada uma opção mais sustentável do que o sepultamento tradicional, que exige grandes áreas de terra e usa produtos químicos para embalsamamento, além de caixões de madeira e lápides, causando um impacto ambiental significativo. A prática do sepultamento tem uma longa tradição bíblica. Por exemplo, Abraão comprou uma caverna em Macpela para enterrar sua esposa Sara, como relatado em Gênesis 23:19. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, próximo a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Este ato de sepultamento reflete um profundo respeito e honra pela vida da falecida. Outro exemplo significativo é o de José, que fez os filhos de Israel prometerem carregar seus ossos de volta à terra prometida. Em Gênesis 50:25 está escrito: Depois disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó.
E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Este pedido de José enfatiza a importância do sepultamento em um local significativo para o povo de Deus. No entanto, há também um exemplo de cremação na Bíblia. Em Samuel 31:12, após a morte do rei Saul e seus filhos em batalha, lemos: então se levantaram todos os homens valentes e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e voltaram a Jabes e os queimaram ali. Esta ação pode ter sido tomada devido ao estado dos corpos após a batalha, mostrando que a cremação foi usada em situações específicas e extremas. Vamos explorar alguns princípios bíblicos relevantes para determinar a resposta. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo fala sobre os corpos ressuscitados. Ele descreve como nossos corpos mortais serão transformados em corpos incorruptíveis, gloriosos e espirituais. Não importa se fomos enterrados, cremados ou perdidos no mar, Deus tem o poder de nos ressuscitar e nos conceder um novo corpo. Paulo aborda a questão de que nossos corpos são enterrados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória, refletindo a majestade divina e a perfeição. A Bíblia também enfatiza a soberania de Deus. Ele tem o poder de restaurar e transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado original. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17 está escrito: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este versículo reforça a ideia de que nosso estado físico não limita a capacidade de Deus cumprir suas promessas. Além disso, em 1 Coríntios 15, 42-44, Paulo nos dá uma visão do que esperar na ressurreição. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Este ensinamento nos conforta com a promessa de que, independentemente do que aconteça com nosso corpo físico após a morte, nossa ressurreição será gloriosa e perfeita. Em Romanos 8:11, Paulo escreve: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Isso nos assegura que a ressurreição é uma obra de Deus através do Espírito Santo e não depende do estado físico dos nossos corpos. Historicamente, a cremação não era uma prática comum entre os judeus antigos e os primeiros cristãos. No mundo antigo, os judeus geralmente preferiam o sepultamento, como demonstrado nos exemplos bíblicos de Abraão e José. A cremação era mais comum entre os romanos e gregos, que muitas vezes associavam o fogo a rituais de purificação e passagem para o além. Nos tempos modernos, a cremação tornou-se mais amplamente aceita por várias razões, incluindo a superlotação de cemitérios, o custo elevado dos sepultamentos tradicionais e preocupações ambientais. Na verdade, a cremação é agora a opção preferida em muitos países, devido a esses fatores práticos e econômicos. Dentro do cristianismo, as opiniões sobre a cremação variam amplamente. Algumas denominações, como a Igreja Católica, inicialmente desaprovavam a cremação devido à sua associação histórica com práticas pagãs. No entanto, em 1963, o Vaticano permitiu a cremação, desde que não fosse escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos fossem tratados com respeito, incluindo o sepultamento em um local sagrado. Outras denominações protestantes têm uma visão mais aberta sobre a cremação, permitindo-a
como uma prática aceitável para os cristãos. Elas enfatizam que a ressurreição dos mortos não depende do estado físico do corpo, mas sim do poder de Deus para ressuscitar os mortos. Considerações antes de optar pela cremação, doutrina e ensinamentos da sua igreja. O que sua congregação pensa? Algumas, como a Igreja Católica, agora permitem a cremação, desde que não seja escolhida por razões contrárias à fé cristã e que os restos sejam tratados com respeito, incluindo o sepultamento em local sagrado. Significado espiritual e teológico. Como a cremação se alinha com suas crenças sobre a ressurreição e a vida eterna. Algumas interpretações bíblicas enfatizam o sepultamento tradicional como uma forma de simbolizar a esperança na ressurreição corporal, enquanto outras podem ver a cremação como um processo igualmente válido, desde que realizado com respeito e dignidade. Impacto familiar e comunitário. Como sua família e amigos se sentiriam em relação à cremação? A morte e os funerais são momentos profundamente pessoais, e é importante que a decisão seja respeitosa e compreensível para seus entes queridos. Discutir abertamente seus desejos pode evitar mal-entendidos e garantir que suas intenções sejam honradas. Aspectos práticos e legais. Investigue as leis locais e regulamentos sobre cremação em sua área, bem como os aspectos práticos e financeiros. A cremação pode ser menos onerosa do que o sepultamento tradicional, mas é essencial planejar todos os detalhes adequadamente, incluindo o manejo das cinzas. Respeito à memória e ao legado. Garanta que o processo de cremação respeite sua memória e legado de maneira significativa para você e sua fé, escolhendo um local apropriado para as cinzas, como um columbário cemitério ou um lugar especial com significado espiritual. A teologia cristã nos ensina que o estado do corpo após a morte não afeta a promessa de ressurreição e vida eterna com Deus. Em João 11, 25, 26, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Este versículo reforça a ideia de que nossa esperança está na ressurreição e na vida eterna, independentemente do que aconteça com nossos corpos físicos. Além disso, em 1 Coríntios 15, 53, 54, Paulo escreve: Porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte na vitória. Isso nos lembra que a ressurreição transformará nossos corpos mortais em corpos glorificados e imortais, livres das limitações e corrupções da vida terrena. Querido Deus, agradecemos por sua infinita sabedoria e amor, guiando-nos em todas as questões da vida, incluindo a delicada decisão sobre o destino de nossos corpos após a morte. Pedimos que ilumine nossos corações e mentes, enquanto refletimos sobre a prática da cremação e sua relação com a fé cristã. Senhor, você nos lembra através das Escrituras que nossos corpos são temporários e que nosso verdadeiro lar é com você na eternidade. Ajude-nos a entender que, quer sejamos enterrados ou cremados, o que mais importa é nossa fé em você e a promessa da ressurreição. Que possamos sempre confiar em seu poder de transformar e restaurar, independentemente do estado de nossos corpos físicos. Pedimos sabedoria para tomar decisões que o honrem e respeitem nossas tradições e crenças, encontrando paz interior ao escolher o que é melhor para nós e nossos entes queridos, sabendo que nossa esperança está firmemente ancorada em sua promessa de vida eterna. Conceda-nos a graça de viver de acordo com seus ensinamentos, focados na ressurreição e na vida eterna, e não nas preocupações terrenas sobre o estado de nossos corpos após a morte. Que nossa vida e nossas decisões reflitam nossa fé em você e a certeza de que em Cristo temos vitória sobre a morte. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Deixe seus pensamentos sobre o tema nos comentários.
sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, apoie-me com sua inscrição para não perder nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.